Boa tarde, irmãos. Mais uma vez nos encontramos para o nosso Evangelho no Lar. Neste momento, convido a todos a serenar o pensamento, a respirar fundo e elevar o pensamento ao Pai. Que neste momento o plano espiritual possa estar entrando aos nossos lares, renovando as energias, os fluidos, que nossas mazelas, tanto físicas quanto espirituais, possam estar sendo amenizadas e que o Pai consiga nos renovar essas energias para termos forças para seguir a nossa luta diária, que é em busca do progresso. Agradecemos pela oportunidade da vida, a oportunidade de sempre começarmos em busca do progresso. Pedimos pelos irmãos que estão deixando a pátria terrestre nesse momento, que todos possam estar sendo recebidos com muito amor, com muito carinho, e que nós que aqui estamos possamos seguir firmes nas nossas missões, nos nossos desafios. É assim que nós vamos por aberto o nosso Evangelho desta tarde. Que assim seja. Que assim seja. Então, irmãos, a nossa leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo da tarde de hoje, ela está lá no capítulo 17, Serem Perfeitos, na parte das instruções dos Espíritos, item 7, o dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não tem testemunhas as suas vitórias, e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão, onde começa ele, onde termina? O dever principia, para cada um de vós, exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. E aí, meus irmãos, eu vou me abster de não ler os demais parágrafos, e fica desde já o convite para os irmãos, caso queiram e consigam fazer essa leitura e terminar, que é uma leitura muito interessante. E quem assina essa mensagem para nós é Lázaro, numa psicografia em Paris, em 1863. Bom, então, a gente sempre com muita humildade tenta fazer os comentários das passagens que lemos do nosso Evangelho segundo o Espiritismo à luz daqueles poucos conhecimentos que nós já conseguimos obter através do estudo da doutrina espírita. A gente sabe que o estudo da doutrina espírita é imensa, então jamais teremos pretensão de em poucos minutos aqui esgotar, né, com as nossas explicações, mas sempre deixando o convite para que em casa os irmãos possam tentar também fazer os seus estudos das obras básicas, realizar seu evangelho no lar e, por que não, também buscar as obras complementares, e nós indicamos sempre aquelas psicografadas pelo nosso benfeitor espiritual, nosso querido Chico Xavier, quando esteve em vida entre nós. Mas vamos falar aqui da passagem agora que nós fizemos a leitura. Afinal de contas, o que é esse dever a que o irmão se refere? Ele fala aqui que ele quer se ater ao dever moral, não aquele dever que as profissões impõem. Para nós que já viemos conversando em várias ocasiões sobre as questões morais, nós podemos pensar como dever moral as regras de bem viver, de bem proceder. Mais que isso, está lá até na questão 629 do Livro dos Espíritos, como distinguir o bem do mal pela observância da lei de Deus, pela observância da realização do bem para o próximo. Bom,
Se nós já sabemos que o dever moral que o irmão está nos incentivando aqui a buscar, a galgar, é essa observância da realização do bem em relação ao próximo, ele continua aí sua reflexão veiculando sobre a dificuldade de realização desse bem. E qual é a dificuldade? Nós mesmos. Aqui quando ele diz que é difícil de cumprir esse dever por se achar em antagonismo com as ações do interesse do coração, em antagonismo, em conflito. Quantas vezes nós sabemos o que é correto fazer? Quantas vezes nós sabemos qual a melhor forma, o que deveríamos fazer? Mas a nossa regra de proceder entra em conflito com os nossos interesses pessoais, com os nossos interesses, infelizmente, pessoais e cheios de imperfeição, como o nosso orgulho, como a nossa vaidade, como o nosso egoísmo. Quantas vezes nós sabemos que devemos calar e que não devemos proferir uma palavra que vai aumentar a discórdia lá dentro do nosso lar? E mesmo assim nós não conseguimos. O nosso orgulho é maior e nós temos que falar, e aí a gente bem sabe o quanto uma palavra maldita, mal proferida, que tudo que ela pode acarretar. E o irmão também diz aqui para nós que o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre arbítrio. Então, na verdade, e nós bem sabemos, pela doutrina espírita, que Deus nos cria simples e ignorantes e nos dá o livre-arbítrio. Ou seja, a possibilidade de agirmos pelas nossas escolhas. Agir bem ou agir para o mal. Nos distanciando do bem, nos distanciando por consequência do Criador. Mas, lá na nossa consciência, nós vamos saber se estamos errando ou se estamos acertando, porque Deus coloca em nossa consciência as suas leis divinas. É claro que alguns irmãos, à medida que vão evoluindo, possuem mais conhecimento. E aquele que tem mais conhecimento, quando erra, será mais cobrado. E é evidente que outros irmãos, muitas vezes, são mais inexperientes. Mas todos nós, independente da nossa situação intelectual, temos sim condições de discernir entre o bem e o mal. O difícil é nós nos vencermos e continuarmos, preferirmos e continuarmos no bem. Aqui ainda quero fazer um comentário que o irmão com muita sensatez pergunta, mas onde está o dever? Como determinar com exatidão esse dever? E aí ele relembra aquela fórmula, aquela regra de ouro, ou áurea, que é o mandamento que Jesus também, o mandamento da felicidade, a fórmula da felicidade que Jesus também já havia nos ensinado. Diz ele, o dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Ou seja, remete a pensarmos que o nosso dever, ele se assemelha àquele mandamento, amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que quereríamos que fizessem por nós. Então, quando tivermos dificuldade de saber, mas afinal, qual é o meu dever moral para com determinada situação, pense nos ensinamentos do Cristo. Estou fazendo aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim? Se o que eu vou fazer, eu me coloque então no lugar da pessoa, o destinatário da minha ação, estaria eu feliz se alguém realizasse essa ação em relação a mim? Parece simples, né, meus irmãos falando, né? Na teoria parece muito simples. Mas nós bem sabemos que a dificuldade maior é da prática. E eu queria encerrar exatamente sobre essa dificuldade prática, que é de nós vencermos as nossas imperfeições e as nossas mazelas interiores. Lá no livro Missionários da Luz, também psicografado pelo nosso querido Chico, e aqui é André Luiz, que nos narra coisas belíssimas, eu extraí uma frase para encerrar a nossa reflexão. Lá no capítulo 18. Alexandre, então, orientador, ele diz: apenas o doente convertido voluntariamente em médico de si mesmo atinge a cura positiva. E fiquei pensando, meus irmãos, sejamos médicos de nós mesmos. Quando nós quisermos nos livrar realmente do mal que existe em nós, de vencermos as obscuridades, essas coisas tão difíceis que estão lá dentro dos nossos corações, nós iremos vencer. O mal não vai mais conseguir prosperar, nem com sugestões, nem nos influenciando, porque nós vamos estar, de fato, nos curando. E a cura, para sermos médicos de nós mesmos, nessa analogia, nessa comparação, é vivenciar e seguir o Evangelho de Jesus Cristo. E nós temos aí a maravilhosa doutrina espírita a nos auxiliar neste tão árduo intento. Vou passar a palavra para a irmã,
que vai dar continuidade, encerrar o nosso momento de oração com leitura de Emmanuel. Hoje, então, seguindo, utilizando os livros da coleção Fonte Viva, hoje com o livro Ceifa de Luz, psicografia de Chico pelo Espírito de Emmanuel. Então, Emmanuel hoje com a mensagem: ilumina onde estejas. Vós sois a luz do mundo. Essa fala foi de Jesus e está lá na passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 14. Observa em torno de ti a noite da culpa, as trevas da delinquência, as sombras da obsessão, o labirinto das provas, as furnas da indiferença, os cárceres do egoísmo, as tocas da ignorância, o nevoeiro da angústia, as nuvens do sofrimento, a neblina das lágrimas. Relaciona os recintos da vida em que as necessidades da alma nos obscurecem os caminhos e estende auxílio e compreensão, paz e esperança onde estiveres. Disse-nos o Cristo: sois a luz do mundo. E toda criatura é uma fonte de luz por ser, em si, uma fonte de amor. Com essa mensagem curta, mas com tantas lições, e eu convido os irmãos que vale a pena reler essas mensagens de Emmanuel, que pensemos, todos somos seres de luz, todos são seres de amor. O Pai nos criou iguais. Diante das nossas dificuldades, que possamos observar o que nos atrapalha, o que pode estar ofuscando a nossa luz, o que pode estar abalando o nosso amor. Então, com o coração cheio de amor, o amor que o Cristo veio e nos provou existir, é que nós encerramos o nosso Evangelho dessa tarde. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa tarde a todos.